apresentação de hoje. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui com a Maria Isabel. Maria Isabel, que eu conheço desde a graduação, quando participou aqui no nosso Seminário Internacional de Arte Sacra em 2010, ela era ainda da graduação, e a professora, a nossa orientadora, Maria Beatriz de Melo Souza, coordenou a tradução de um livro do Hans Belting, Presença e Semelhança. Acho que é semelhança e presença. Semelhança e presença. Então, a Maria Isabel foi uma grande colaboradora aqui, então, no lançamento desse livro e com todo o seminário. Nesse nosso seminário da faculdade, a Maria Isabel já tem apresentado algumas vezes de um tema muito interessante. Voltando a falar da carreira acadêmica da Maria Isabel, como eu disse, eu a conheço desde a graduação, depois eu acompanhei no mestrado e agora terminando o doutorado este mês, no finalzinho do mês, no último. A doutora, será Deus quiser. Se Deus quiser. E hoje, então, a Maria Isabel tem estudado o livro de horas e hoje ela vai falar particularmente dos livros de horas que estão na Biblioteca Nacional, aqui no Rio, acessíveis a todos. Então, uma palavra, Maria Isabel. Boas-vindas. Obrigada, Dom Mauro. Bom dia a todos que nos assistem. Agradeço a presença de todos aqui no sábado de manhã, né? Eu sei que sábado de manhã às vezes pode ser complicado, então agradeço o interesse. Agradeço o convite do Dom Mauro, é sempre uma felicidade muito grande participar dos seminários. Então é isso, eu sou Maria Isabel, né? Tenho graduação e mestrado pela UFRJ e agora estou concluindo o doutorado na USP, né? Todos na área de História. E graças à professora Maria Beatriz de Melo Souza, né, que foi nossa orientadora lá atrás, eu comecei a pesquisar desde a graduação a coleção de livros de horas que existem aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E eu segui um pouco com esse mesmo tema até o doutorado, né? Então, na minha tese de doutorado, agora, recentemente, eu analiso um livro de horas específico da coleção, né, que também vou mostrar hoje aqui rapidamente. Análise do ponto de vista, enfim, paleográfico, codicológico, das imagens, né? Tento fazer um estudo monográfico mesmo dele, sob a orientação da professora Maria Cristina Pereira. E hoje aqui para vocês, né, até de acordo com o tema do seminário, né, eu vou falar de uma maneira mais geral sobre a coleção da Biblioteca Nacional. É uma coleção que é até bastante grande, né? Provavelmente, né, é a coleção, a maior coleção de manuscritos iluminados medievais que a gente tem no Brasil, né? Eu não tenho conhecimento que tem alguns na UNB, tem alguns em São Paulo, né? Mas não na quantidade que nós temos aqui na Biblioteca Nacional, até por conta da própria origem, né? Algo que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Então, a minha ideia aqui é fazer um panorama mesmo, né? Começar explicando rapidamente o que são livros de horas, depois falar um pouco da coleção, né? Como essa coleção da Biblioteca Nacional se formou, que coleção é essa, e depois entrar, né, nos livros mesmo, né? Uma coisa muito boa é que todos os livros de horas, ou quase todos, né, estão digitalizados no site da instituição. Então, eles são realmente acessíveis para quem quiser analisá-los, e a minha ideia é mostrar realmente os livros, né? Mais do que tirar as imagens e botar no slide. Eu acho interessante, mesmo que seja num PDF, a gente ver o livro, né? Para a gente entender como ele se compõe, o tamanho, um pouco da materialidade, né? Então, é isso. Espero que todos vocês gostem. E eu acho que as perguntas ficam para o final, não é isso, Dom Mauro? A gente acumula todas para o final. Sim, sim, é mais didático, né? E questão de podemos, nós temos a aula termina, esse horário termina 10h30. Você fique à vontade, pode falar até 10h30. O ideal é falar um pouquinho, falar e deixar um tempo para debate, mas fica tranquilo. Claro, não, eu pretendo, sim. Vocês precisam de intervalo? Como é que vocês têm feito? Fica a seu critério, seu critério. Se você quiser, podemos fazer um pequeno intervalo. Tá, vou ver o andamento aqui da bom. aula. Tá, então vou compartilhar aqui o slide.
Todos estão vendo? Perfeito, perfeito. Bom, então, vamos lá. Então, rapidamente, né, o que é um livro de horas? O livro de horas ele é um livro de orações medieval, que foi feito para leitura privada, isso é uma coisa importante, né, porque na Idade Média a prática de leitura comumente era uma prática de leitura coletiva, o livro de horas é feito para uma leitura privada, o que já é uma diferença, né, em relação aos outros livros devocionais, né, outros livros litúrgicos, como o passionário, né, a própria Bíblia, enfim. Então, para leitura privada e meditação dos leigos. Isso é uma outra coisa muito importante sobre o livro de horas, né? Também, ao contrário, por exemplo, dos breviários, né, ou de outros livros devocionais, dos antifonários, o livro de horas ele é feito para os leigos, né? Ou seja, para as pessoas que não são ordenadas, para aqueles que não fazem parte do clero. Então, ele forma uma versão curta do ciclo de orações diárias e salmos que eram recitados, né, do breviário pelos membros das ordens religiosas. Então, alguns autores dizem que eles são os breviários, livros de horas são os breviários dos leigos, né, enquanto os breviários eram direcionados aos monges, aos frades, o livro de horas vai conter textos que são muito parecidos, né, alguns são até mesmo os mesmos, só que são voltados para os leigos. Esses livros de horas eles eram geralmente pequenos e portáteis, e o seu principal texto é o chamado Pequeno Ofício da Virgem Maria, que é uma versão curta do Ofício da Virgem Maria completo, né, que era dos breviários, os breviários continham esse Ofício da Virgem Maria, que era um ofício bem grande. Então, esse ofício vai ser um pouco encurtado e vai virar pequeno, por isso, Pequeno Ofício da Virgem Maria, para constar nos livros de horas. Então, a recitação desse ofício da Virgem é uma expressão da vontade dos leigos de imitar a vida de orações dos religiosos, isso mais ou menos ali no século XII, né, na virada do XII para o XIII, há uma grande, um grande interesse dos leigos em tentar imitar um pouco, seguir um pouco essa vida de oração dos religiosos, e por isso o livro de horas vai fazer esse sucesso, né? Alguns autores dizem que é um livro que foi mais produzido, né, o grande período dos livros de horas é entre os séculos XIII e XV, principalmente, né? Então, alguns autores dizem que entre esses séculos, século XIII e XV, o livro de horas foi mais produzido até mesmo que a Bíblia, né? Porque se tornaram livros realmente populares. Claro, entendam aqui populares não no sentido de que era um livro acessível a todas as camadas da população, né? Era um livro acessível as camadas mais altas apenas da população, porque, como a gente vai ver aqui, né, era um livro que muitas vezes continha iluminuras, era um livro, obviamente, de uma confecção cara, mas, mesmo assim, entre as camadas mais altas da população, foi um livro que fez bastante sucesso. Então, era comum, por exemplo, que os livros fossem dados como presente de núpcias para esposas, né, de maridos para esposas, alguns casos de esposas para maridos. Eram livros que passavam, né, de mão em mão, de geração em geração. Então, a mãe morria, deixava como herança para sua filha, para o seu filho. Enfim, eles podiam ser usados também para alfabetização. Muitas vezes, né, dentro dessas altas classes, o livro de horas era o primeiro livro em que as crianças dessas classes teriam contato e muitas vezes começavam a aprender a ler ou, enfim, começavam algum tipo de letramento ou alfabetização através desses livros. Então, é um livro que se torna uma parte bastante interessante dessa vida religiosa, devocional, dessa população laica aí durante a Idade Média. Bom, rapidamente, então, qual seria o conteúdo desse livro? É importante a gente perceber que o livro de horas, muitos deles, nem todos, mas muitos deles, são iluminados. E apesar do conteúdo do livro de horas ele também não ser um conteúdo fixo, né? Ou seja, não é que existe uma regra, né? Ele pode conter qualquer texto, né? Uma vez que é um livro que é feito sob encomenda, então o proprietário desse livro ele tem liberdade para escolher, vamos dizer assim, o texto que ele quer que entre nesse livro, assim como tem liberdade para escolher qual é a iluminura, qual é a iconografia, qual é, né, a passagem, enfim, qual é a imagem que ele quer colocar
naquele seu livro. Porém, né, quando você estuda, né, essa quantidade grande de livros, porque inclusive os autores dizem que foi o tipo de livro medieval que mais sobrou, né, em maior quantidade até nossos dias, as bibliotecas da Europa todas têm grande quantidade de livros de horas, dos mais diversos tipos, enfim, e de diversos lugares. Então, quando a gente estuda esse corpus, a gente vê que tem alguns textos e alguma iconografia que se repete com muita frequência, né? Que é comum que apareça nos livros de horas, e é um pouco isso que eu trouxe para vocês. Então, geralmente, o livro começa com um calendário. Esse calendário é um calendário litúrgico, que contém... É um calendário que serve para todos os dias e todos os anos, né? Ele tem, quando a gente olhar os livros de horas, eu vou mostrar para vocês, né? Então, ele tem uma coluna que vai indicar os dias da semana, uma outra coluna que vai indicar em que dia vai cair a Páscoa naquele ano, né? Ele tem também uma coluna e uma última coluna com os dias de santos, né? Então, as festas dos santos ou as festas mais importantes como Natal, Anunciação, Ascensão, enfim, tudo isso está marcado ali no calendário mês a mês. A iconografia, né, em alguns calendários a gente tem uma iconografia, aparecem duas iconografias, uma dos trabalhos dos meses, que seriam aqueles trabalhos, aquelas atividades que são propícias para cada mês, né? Então, por exemplo, nos meses de primavera e verão, a gente geralmente vai ver atividades feitas ao ar livre, né? Atividades da falcoaria, um piquenique, né? Nos meses mais frios, né, do inverno, a gente vai ver cenas internas, um banquete, né? Ou então a gente vai ver a preparação da Páscoa, matando os porcos para a ceia, enfim. A gente vai ver um pouco dessa iconografia também nos livros de horas da BN. As passagens dos evangelhos, né, que seriam realmente isso, né? Então, são passagens extraídas dos 4 evangelhos, e se tiver alguma iconografia, o que geralmente aparece são imagens dos 4 evangelistas. Essas duas orações, que são orações típicas, né? São orações que hoje já não são tão conhecidas, mas eram orações bastante populares na Idade Média, que é a oração obsecrota e a oração à intemerata, em que a iconografia é geralmente a Virgem com o menino, ou muitas vezes, o que é bastante interessante, o proprietário se faz representar junto a essas orações, né? Porque são orações realmente que pedem perdão aos pecados, pedem intercessão. Então, isso é uma outra questão interessante, né? Os proprietários muitas vezes dão importância a que a sua imagem, né, o seu retrato apareça dentro do livro, ou seu brasão de armas, enfim, o seu estandarte, justamente realmente como uma marca de propriedade, né? Para marcar, esse livro pertence a mim, porque esses livros também são vistos, né? São como uma espécie de status, né? A mesma ideia de você possuir um pouco uma obra de arte, né? Ou possuir algo que é precioso, que é valioso, que nem todo mundo possui. Então, você quer um pouco mostrar e deixar aquela sua marca, né? Então, depois a gente tem o chamado Pequeno Ofício da Virgem Maria, né? Que geralmente é um ofício bem completo, com todas as horas canônicas, né? As 8 horas canônicas. Então, a ideia é que em cada uma dessas horas canônicas, né, na abertura de cada uma dessas horas canônicas, a gente vai ter uma imagem que vai compor um ciclo iconográfico. E aí podem aparecer 2 ciclos iconográficos. O da vida da Virgem, que começa com a Anunciação, aí vai para visitação, natividade, apresentação, circuncisão, apresentação no templo, natividade, epifania, circuncisão, apresentação no templo, fuga para o Egito e a coroação da Virgem. Ou a Paixão de Cristo, mostrando aquelas cenas, né, mesmo da Paixão de Cristo. Esses ciclos vêm separados, em alguns casos vêm juntos. A gente tem um livro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em que esses 2 ciclos aparecem juntos, né? Um no fólio verso e outro no fólio recto. A gente vai ver como é que eles se combinam. Depois a gente tem 2 ofícios curtos, que são o ofício do Espírito Santo, né, que são orações, então, que falam sobre os dons do Espírito Santo, e o ofício da cruz. São ofícios mais curtos, porque eles não têm a hora de laudes, e eles também, os próprios ofícios, as próprias orações em cada hora canônica, elas são menores, uma quantidade menor de orações. E aí a iconografia seria uma imagem do Pentecostes para abrir o ofício do Espírito Santo, né?
no Espírito Santo e na cruz não é comum ter uma imagem para cada hora canônica, é apenas uma imagem no início do ofício. Então, no ofício do Espírito Santo é o Pentecostes, no ofício da cruz é a crucificação. É interessante também a gente pensar um pouco no papel dessa iconografia, porque a gente vê que essas imagens, né, como eu estou falando para vocês, elas aparecem geralmente no início, quando o ofício ou quando determinado texto está começando. Então, elas servem um pouco como um marcador de página, né, ajudando a indicar, ó, aqui está começando um texto novo. Obviamente, elas servem também não como uma ilustração, mas elas adicionam conteúdo, né, elas adicionam significado ao próprio texto, né? Então, elas em si são uma narrativa própria que se combina, que completa, que complementa o texto, mas que também traz novos elementos para a compreensão desse texto. Elas funcionam um pouco também cognitivamente falando, né, para auxiliar aqueles fiéis a memorizar, a entender melhor aquele texto, né? Porque a gente sabe que o letramento na Idade Média, né, nesse período aí, século XIII, século XIV, século XV, é um letramento muitas vezes instrumental, né? As pessoas sabem um pouco de latim porque vivem imersas nessa cultura do latim, das missas em latim, né, de escutar sempre, mas as pessoas não necessariamente sabem ler palavra por palavra, né? Mas elas têm alguma noção, né? Existia alguma noção do latim, e as imagens auxiliam nesse sentido do entendimento, auxiliam no sentido de ajudar também no que a gente chama da rememoração, né? Da interiorização daqueles conceitos, na própria meditação, vamos dizer assim, sobre aqueles mistérios, aqueles assuntos religiosos. Então, bom, também a gente, depois do ofício da cruz, teria os salmos penitenciais, que são 7 salmos, geralmente, eu não me lembro exatamente agora quais são, mas são 7 salmos, que falam um pouco sobre os pecados mesmo. E quem aparece no início dos salmos seria uma iluminora de Davi, né, do rei Davi, geralmente em penitência. O rei Davi é considerado o autor dos salmos, né, do livro dos salmos, por isso que ele aparece. Logo depois a gente tem as litanias, né, que seria o que a gente hoje conhece como ladainha. Então, é uma recitação até um pouco quase cantada, né? Então, você invoca o nome do santo e pede que ele ore por você. Então, Santa Maria Madalena, ora pro nobis, né? Ou seja, orai por nós. São João, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. E você repete isso. Isabel, Pois não? quando você terminar esse slide, você poderia tirar uma dúvida para mim, porque eu não queria acumular para o final, que eu acho que se realmente deixar para o final, a gente até perde raciocínio, que é muito pensamento, e a não ser que escreva. Quando você terminar esse slide, brevidade, podia fazer uma perguntas pergunta. breves, não fazer perguntas breves para economizar o tempo. Por favor, entra no outra pergunta. Vamos lá, então. Isso segue uma regra do calendário até orações de sufrágio? É uma regra? Uma regra, como assim uma regra? Tem que aparecer? Não, é como um pouco o que eu falei no início. Não é que tem que aparecer. O que seria a regra para o livro de horas seria o pequeno ofício da Virgem Maria. Isso tem que ter. Os outros livros, os outros textos, eu vou dizer para você que eles aparecem em, sei lá, 70%, 80%, né? Como eu falei, não é algo fixo, algo engessado, porque é um conteúdo que pode mudar. Então, esse aqui é um conteúdo que aparece na maioria dos livros, né? Que geralmente aparece na maioria dos livros. Essa ordem, ela também não é fixa, né? A única coisa que é fixa é o calendário. Todo livro começa com calendário. Isso é regra mesmo. Agora, tirando o calendário do início, a ordem dos outros textos ela pode variar, né? O que eu trouxe aqui para vocês é o que a gente observa em termos de ordem de iconografia e de texto, o que acontece na maioria dos livros, mas não é algo que acontece em 100% dos livros, porque havia essa flexibilidade de conteúdo, de ordem e de iconografia. Ok, obrigado. Nada. Enfim, a litania não costuma ter uma iconografia própria. Depois a gente tem o ofício dos mortos. O ofício dos mortos ele é um ofício bem curioso, porque o ofício da Virgem, do Espírito Santo, da cruz, são todos textos que a gente encontra, né, nos breviários
nos livros dos religiosos. O ofício dos mortos, não. O ofício dos mortos existe uma origem um pouco laica, vamos dizer assim, nesse ofício dos mortos, e é um ofício curto também, um ofício feito para ser lido, vamos dizer assim, durante o velório e o enterro, né, da pessoa que estava morta, mas havia também a prática de ler esse ofício dos mortos como uma espécie de preparação para a hora da morte, mesmo que você não estivesse no enterro ou no velório, mas o ofício dos mortos poderia ser lido qualquer dia, em qualquer momento que você quisesse, como uma forma de preparar a sua alma para a hora da morte, porque havia um medo muito grande também da morte súbita, né, de morrer sem estar preparado. E, nesse caso, algumas imagens, né, a gente tem algumas iconografias que são possíveis, uma cena de enterro, uma cena de velório, uma cena da vida de Jó ou uma cena do juízo final. A gente tem aqui nos livros de Olhos da BN, acho que um exemplo, acho que só não tem a vida de Jó, mas a gente tem depois um exemplo de cada um desses. E, por fim, podem aparecer outras orações ou sufrágios aos santos, e aí isso é interessante porque é dentro dessa ideia dos sufrágios e dos santos que a gente pode entender um pouco mais, não vou dizer a personalidade do proprietário, mas entender alguma particularidade, porque, por exemplo, é nesse momento que, assim como nas litanias também, que o proprietário coloca ali as suas devoções pessoais, né? Então, é alguém que é muito devoto, não sei, de Santa Maria Madalena, ou é alguém que é muito devoto, não sei, uma santa que é muito particular, não sei, talvez Santa Inês, que não é tão popular, né? Porque Santa Maria Madalena é muito popular na Idade Média, então aparece com muita frequência. Então, enfim, alguma santa ou algum santo que seja um pouco de uma devoção um pouco mais particular e aparece ali com um sufrágio especial, aparece nas litanias ou aparece marcado, né, no calendário, a festa do seu dia aparece marcada no calendário de maneira importante, isso pode ser uma indicação, né? Outra coisa que pode ser uma indicação são aquelas festas de santos que são padroeiros, né? Então, o clássico é Santa Genoveva, padroeira de Paris, né? Então, quando a gente vê um livro em que a Santa Genoveva aparece repetidamente no calendário, nas litanias, nos sufrágios, é provável que aquele livro seja um livro que provém de Paris, né? Ou tenha sido feito para alguém que morasse em Paris. Então, porque uma coisa... deixa eu continuar aqui. Uma coisa importante é a questão de que a gente hoje tem os livros, mas a gente não tem muitas vezes informações de quem era o proprietário daquele livro, de onde aquele livro veio, quem foi o artista que iluminou aquele livro. Então, a gente precisa, né, investigar, às vezes a gente quer investigar essa história. Então, como é que a gente investiga essa história do livro? A gente precisa procurar os indícios dentro do próprio livro, porque muitas vezes não, na maioria das vezes não tem documentação sobre isso, né? Então, a gente vai procurando alguns indícios dentro do livro, nessa iconografia, né, nesse conteúdo, às vezes no chamado uso, né? O que é o uso litúrgico? O uso litúrgico é um conjunto de orações que são típicas de cada diocese, né? Então, por exemplo, a gente tem uso litúrgico de Paris, a gente tem uso litúrgico de Roma, que é o mais usado, a gente tem uso litúrgico de Utrecht, a gente tem uso litúrgico de Sarum, de Salisbury, então a gente tem esses usos litúrgicos que são conjuntos de orações dentro de cada ofício que são típicos de cada região. Então, quando a gente consegue identificar esse uso, né, identificar esses santos, então a gente vai traçando a história do livro, entendendo um pouco a origem desse livro, quem é o proprietário, quem é o comanditário. Em alguns casos a gente consegue chegar a essas conclusões, em outros nem tanto, né? Mas é importante a gente pensar no livro como um objeto, né, como um objeto que foi usado, que foi manipulado, que passou por uma série de acontecimentos, né? Não pensar nesse livro só como algo no sentido de entesouramento, né, de uma obra de arte só, ou como algo que está muito acima, vamos dizer assim. Não, ele era um objeto que pertenceu a alguém, que foi feito por alguém, né, que teve uma vivência, uma história, e é importante a gente buscar esses vestígios dessa história do livro no próprio livro, né? Aqui eu trouxe para vocês, rapidinho também, alguns outros textos que podem aparecer. A Paixão, um texto, né, um trecho da Paixão segundo João,
Esse texto aqui das Alegrias da Virgem é bastante comum, principalmente em livros franceses, né, que são Les Joies de la Vierge, as Alegrias da Virgem, 7 orações a São Gregório, os 7 versos de São Bernardo também são muito comuns em livros franceses. Eu peço perdão, estou falando de livros franceses porque são os que eu mais entendo, né? Mas não é apenas na França que esses livros eram produzidos, embora a França tenha sido um dos maiores mercados, né, para esses livros. Esses livros eram produzidos na França, eles eram muito produzidos também nos Países Baixos, né, em Flandres, na Inglaterra, na Itália, eram os mercados, né? Mas vamos dizer que na França e nos Países Baixos eram os 2 maiores mercados para livros de horas. Então, 7 versos de São Bernardo, 7 últimas palavras de Cristo, alguns outros ofícios, né, como o ofício da Paixão, o ofício de São João Batista, o ofício de São Jerônimo, enfim, e algumas outras orações que também podem aparecer. Bom, em termos de conteúdo, é um pouco isso. Como eu falei, não é algo fixo, né? A gente pode encontrar outras orações, outros conteúdos no livro, então é um pouco muito de estudar caso a caso, né? Esse aqui vamos dizer assim, é um fio condutor que eu trouxe para vocês, né? Isso seria um fio condutor, mas de nenhuma maneira isso é engessado ou isso é fixo, certo? Bom, então, como eu falei, a minha ideia era apresentar os livros de horas de uma maneira um pouco mais rápida, porque, né, eu já venho falando sobre essa questão básica dos livros de horas há muito tempo. A minha ideia agora é focar mesmo na formação da coleção e nos próprios livros, até porque conforme eu for abrindo os livros, eu acredito que vocês vão entender melhor aqueles slides iniciais, né? Então, entrando agora um pouquinho mais especificamente no tema, né, da minha palestra. Como é que a coleção da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ela foi formada? Ela foi formada a partir da Real Biblioteca Portuguesa. Então, em 1735, foi feito um levantamento nessa Real Biblioteca Portuguesa, né, que estava lá em Portugal, com o rei de Portugal, e havia 60 mil exemplares. Né? Foi o rei Dom João V foi um grande responsável por aumentar, por expandir, né, por formar essa coleção. Então, em 1735, foi feito um levantamento de que havia 60 mil, mais ou menos, né? Esses dados eu estou pegando do livro da Lilia Schwartz, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que é um livro que ela dedica à Real Biblioteca. Então, em 1735, havia mais ou menos 60 mil exemplares na Real Biblioteca. Essa Real Biblioteca era dividida em 2 coleções. A chamada Biblioteca Real ou Livraria do Rei, né? E aí o próprio nome já diz, é a livraria que era principal, que era dedicada ao rei, e a chamada Casa do Infantado ou Livraria da Casa do Infantado. Então, o que seria a Casa do Infantado? Seria, na verdade, a biblioteca, né, ou até mesmo, vamos dizer assim, a pequena instituição ali dentro da coroa que abrigava os bens, né, ou os objetos que pertenceriam aos infantes, né, aos príncipes, aos filhos dos reis. Então, havia essas 2 livrarias, a do rei e a Casa do Infantado, né, com obras, obviamente, então destinadas aos futuros reis, né, aos infantes, aos príncipes, e as 2 juntas formavam a Biblioteca Real. Essa Biblioteca Real ela ficava no Paço da Ribeira. Acontece que em 1755, né, como todos sabem, houve um grande terremoto em Lisboa. Então, foi um terremoto seguido de um maremoto e um incêndio. Esse cataclisma, né, como eles chamam, destruiu Lisboa e destruiu o Paço da Ribeira, que era onde ficava a Real Biblioteca. Né? Então, a Real Biblioteca foi praticamente toda destruída. É claro que alguma coisa sobrou, mas hoje é um pouco difícil a gente descobrir exatamente o que foi que sobrou, né, dessa época. A questão é que depois que tudo foi reconstruído, né, inclusive a Real Biblioteca saiu do Paço da Ribeira e foi para o Paço da Ajuda, começou-se, então, a aquisição de novos livros para recompor essa biblioteca. Então, eu trouxe só algumas aquisições mais importantes, aconteceram muitas outras, né? Em 1760, então, foi absorvida a livraria do Colégio Todos os Santos, né, que foi quando os jesuítas foram expulsos, né, pelo Marquês de Pombal. Então, a livraria do colégio foi absorvida pela Real Biblioteca. 10 anos depois, a gente tem a aquisição do bibliófilo, né, Diogo Barbosa Machado, com mais de 5 mil obras. E, em 1793, a gente tem a aquisição da coleção do Conde da Cunha, com mais de 1.000 obras, fora os emissários. Né? Havia, né, o rei Dom Manuel I,
também fez uma grande, depois um pouco a Dona Maria I, vai fazer uma grande campanha, vamos dizer assim, de aquisição de livros. Então, havia emissários, né, os emissários ou os embaixadores em várias partes da Europa, que adquiriam, compravam livros em nome da coroa para recompor essa coleção da Real Biblioteca Portuguesa. Trouxe aqui para vocês os 2 selos, né? Então, vocês podem perguntar, mas como é que a gente sabe se o livro era da Livraria Real ou se era da Casa do Infantado, né? E aí eu já vou adiantar para vocês que os livros de horas que a gente tem na Biblioteca Nacional eram da Casa do Infantado, todos têm o carimbinho da Casa do Infantado. Então, esse é o carimbo da Livraria do Rei, esse é o carimbo da Casa do Infantado, né? Vocês reparem que a diferença é a coroa, né? A Livraria do Rei, o selo, né? O Ex Libris, enfim, tem a coroa, a Casa do Infantado não tem, e o próprio escrito, né, da Real Biblioteca na Casa do Infantado fica em cima e na Livraria do Rei fica na parte de baixo. Então, esses são os 2 carimbos que indicam a propriedade, né? Se um livro tem um desses carimbos, ele pertenceu à Real Biblioteca Portuguesa, basta saber se foi da Livraria do Rei ou da Casa do Infantado. Bom, então, continuando a história dessa grande coleção, né? Por enquanto ela ainda é Real Biblioteca Portuguesa. Então, vocês conhecem a história, né? Toda de Napoleão, Dom João VI fica entre a Cruz e a Caldeirinha, né? Eu fico em Portugal, eu apoio Napoleão, eu apoio a Inglaterra, o que eu faço, enfim. Então, ele decide se transferir, né? Na minha opinião, modesta opinião, numa decisão muito inteligente, né? Ele decide sair de Portugal e se transferir para o Brasil, né? A coisa é feita um pouco às pressas. E o que diz, né, o livro da Lília Schwartz e alguns outros artigos também, principalmente da Lígia Cunha, é que naquela confusão a Real Biblioteca ela foi encaixotada, mas ela não foi embarcada. Então, quando a corte veio para o Rio de Janeiro em 1808, os caixotes ficaram esquecidos no porto. Essa é a história. Eles estavam embalados em caixotes e foram esquecidos no porto. E então eles não chegaram aqui em 1808, eles só chegaram depois, né? Em 1810 eles foram enviados depois. São 3 lotes, né? Ao todo foram 230 caixotes para caber toda a Real Biblioteca Portuguesa nessas datas que vocês estão vendo, né? Uma quantidade de caixotes chegou em 1810, outro em junho de 1811 e outro em novembro de 1811. Então, foram 3 remessas. Ao chegar aqui no Rio de Janeiro, havia, obviamente, um problema, né? O Rio de Janeiro era uma cidade pequena, uma cidade colonial, era a capital da colônia brasileira, mas ainda era uma cidade muito pequena, a gente sabe, né? Não havia uma infraestrutura para abrigar do dia para a noite, não só as pessoas, né? A corte, mas as próprias instituições, né? que vieram junto. Então, onde deixar, onde colocar esses livros, onde colocar essa biblioteca? Então, num primeiro momento, esses livros foram alocados no Hospital da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, que ficava ali mais ou menos onde hoje é a Praça 15, onde tem a igreja, né, da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo. O hospital ficava mais ou menos ali. E foi dada a ordem, né, essa ordem que transforma esse hospital, né, o decreto, né, para a alocação da biblioteca nesse hospital, ele data de 29 de outubro de 1810, e essa data é considerada a data da fundação da Biblioteca Nacional, né? Então, todo dia 29 de outubro, a Biblioteca Nacional comemora o seu aniversário. E os dois bibliotecários responsáveis nessa época foram o Joaquim Damaso e o Luiz Joaquim dos Santos Marrocos. Então, eles ficaram responsáveis por organizar tudo, né, refazer os inventários, etc. E em 1814, essa biblioteca ela é aberta ao público da corte, né, e ela permanece ali naquele prédio durante muitos anos. Mais aquisições se seguem, né? Já aqui no Brasil, em 1815, a aquisição dos volumes de Manuel Inácio da Silva Varenga, em 1818, mais de 6 mil volumes, né, do Conde da Barca, e esse acervo permanece crescendo, né, alocado ali no hospital. Depois foi até construído mais um andar no hospital para poder abrigar a biblioteca, enfim.
Quando Dom João VI retorna a Portugal, em 1821, uma parte do acervo, né, principalmente aqueles manuscritos, aqueles documentos estratégicos, né, relativos especificamente a Portugal, retornam com Dom João a Portugal. E quando o Brasil se torna independente, em 1822, há uma disputa, né, uma questão, o que fazer com essa coleção, né? Porque boa parte dessa coleção era a Real Biblioteca. Então, como parte, né, do pagamento, né, vocês sabem, né, a gente tem registros históricos que mostram isso, né, que Dom Pedro I pagou uma quantia como uma forma de ressarcimento, vamos dizer assim, né, para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Parte dessa quantia, né, uma parte dessa quantia, 800 contos de réis, segundo a Lilia Schwartz, foi devido ao acervo da Real Biblioteca, né? Vamos dizer assim, foi o preço, foi o custo da Real Biblioteca para que a Real Biblioteca permanecesse aqui. Então, o início, né, a formação da Biblioteca Nacional, a coleção da Biblioteca Nacional, ela vem, né, ela tem origem nessa Real Biblioteca. É claro que hoje a Biblioteca Nacional é muito mais do que a Real Biblioteca, né? Ela abriga muitos outros livros, né, os jornais, publicações, enfim. Hoje ela é muito mais do que a Real Biblioteca, mas ela começa com essa origem, né? Ela tem essa origem. E mais especificamente, no nosso caso, os livros de horas eles estão na chamada divisão de manuscritos. Então, eu trouxe aqui uma citação bem rápida da Vera Failassi, que é autora de um livro bastante importante, né, que são os catálogos dos livros de horas da Biblioteca Nacional do Brasil, que foi uma grande base até para a minha pesquisa, né, para a minha tese. A Vera foi ex-chefe da seção de manuscritos, né? Ela estudou essa coleção de manuscritos também. Então, sobre a divisão de manuscritos, mais especificamente, ela diz que surgiu como complemento do acervo da Real Biblioteca, Livraria do Rei e Casa do Infantado, com aproximadamente 1000 códices, manuscritos e avulsos, muitos dos quais de uso privativo de Dom José I e Dom João VI. Eram papéis e documentos oficiais escritos pelo próprio Damaso, né, que era o bibliotecário responsável quando a biblioteca chegou aqui, sobre a administração da Real Biblioteca. Seus primeiros administradores designaram o depósito de manuscritos como arquivo, depois como gabinete. Já terminando o período imperial com a organização administrativa da biblioteca pelo decreto 6.141, passou-se a denominar segunda seção manuscritos. Na República, em meados do século XX, passa a se chamar seção de manuscritos e divisão de manuscritos, que é como é chamado até hoje. Então, os livros de horas que a gente vai estudar aqui, eles estão todos na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, certo? Então, vão anotando as dúvidas aí sobre esses assuntos. Eu sei que imagino que eu deva ter muitas dúvidas, né? Mas, enfim, como a gente tem 2 horas, eu não posso me alongar muito, porque eu quero realmente mostrar os livros a vocês. Vão anotando as dúvidas que depois a gente fala e eu volto nos slides se for possível, tá? Então, vamos lá, a coleção em si, né? Que coleção é essa? Bom, a gente tem 4 livros de horas. Primeiro, é importante dizer que todos são manuscritos, né? Todos esses que eu estou falando para vocês, acho que até tem um impresso, mas eu estou tratando aqui dos livros manuscritos. São todos livros manuscritos, são todos livros medievais, né? A maioria desde o século XV. Então, a gente tem 4 livros de horas que têm o carimbo da Real Biblioteca, todos eles da Casa do Infantado, ou seja, 4 livros que a gente tem certeza que pertenceram à Real Biblioteca, que vieram, que provavelmente vieram com a família real, chegaram aqui em 1810. Que livros são esses? Né? 51001, 51016, 51019 e 51022. Uma observação sobre esses números, tá? Na verdade, esses números eles não são os números de registro desses manuscritos. Né? Esses manuscritos eles têm 2 números. Um número de registro, quando eu abrir vocês vão ver, né, que é um número grande e tal. E esse número que eu estou usando para vocês, porque é o número que é mais usado lá dentro da Biblioteca Nacional, que na verdade é o número da localização deles. Esses livros eles ficam no cofre da seção de manuscritos e eles têm esse é como se fosse o número de localização dentro do cofre, né? Então, como é o número mais usado, né? Tanto quando você chega lá, você falar, eu quero manuscrito 12, não sei o que lá, não se vai achar, né? Dificilmente, não é que não vai achar, mas vai ser mais difícil. Eles são mais conhecidos, né? Essa numeração é a mais usada, que é a numeração da localização. Então, por isso que
inclusive é a que a Vera usa no próprio catálogo. Então, é por isso que eu adoto essa numeração também, mas é só para vocês saberem que esse não é o número de registro dele na instituição. Bom, então 51001, o 16, o 19 e o 22. Né? Já estou íntimo, eu já chamo pelo apelido, né? 1, 16, 19 e 22. Mas, além desses 4 que tem o carimbo da Real Biblioteca, da Casa do Infantado, a gente tem mais 4 livros de horas que não têm o carimbo da Real Biblioteca, ou seja, provavelmente foram adquiridos depois, né? Em algum momento depois que já não era mais, né, ao longo do século XIX, século XX, enfim, que já não era mais Real Biblioteca. Também são 4, né? O 10, o 20, o 23 e o 28. Alguns a gente tem o registro, né, uma carta que mostra de quem que veio, de onde foi adquirido, outros não temos. Além, então, esses 8 estão digitalizados. A gente vai ver aqui esses 8, vou mostrar os 8 para vocês. Estão todos digitalizados, né? Eu tenho também os links, depois quem se interessar eu posso até colocar no chat os links desses 8 livros, perdão. Além desses, a gente tem alguns outros códices na própria seção de manuscritos. Um breviário de Cluny, que é o 5001027, que não está digitalizado. Um saltério para uso de Utrecht, que é o 5114001, que também não está digitalizado. E um outro saltério, esse está digitalizado, que é o 500319. Né? Esse a gente consegue e também está digitalizado no site da BN. Então, vocês veem que eu também tenho ele aqui, também tenho o link, depois eu posso passar para todos vocês. Então, percebam que é uma coleção bastante grande, né? 8, 9, 10, 11. Então, a gente tem 11 livros, manuscritos, iluminados, nem todos são iluminados, né? Mas a maioria deles são. Então, é a maior coleção de manuscritos medievais, né? A gente tem alguns no Arquivo Nacional também, eu descobri há pouco tempo, são 4. A gente tem 4 livros medievais, né? Livros Atenção, não estou falando de manuscritos avulsos, né? Estou falando de livros, né? Livros, manuscritos medievais. Na Biblioteca Nacional, aqui na Biblioteca Nacional a gente tem esses, né? Esses livros. No Arquivo Nacional a gente tem mais uns 4. Em São Paulo, se eu não me engano, em coleções particulares, a gente tem uns 2 ou 3. Eu tenho até um colega que estuda um livro de horas numa coleção particular lá de São Paulo. Na biblioteca da UNB, a gente tem, eu acho, fragmentos, a gente não tem livros completos, né? Então, eu estou novamente chamando a atenção disso, porque eu acho que isso é uma coisa bastante importante, né? É uma coleção grande, né? Se a gente pensar que a gente está no Brasil, é uma coleção bem grande. E é uma coleção pouquíssimo estudada. A maioria das pessoas não conhece essa coleção quase não é explorada, quase não é estudada. Eu vou mostrar aqui alguns estudos que tem sobre esses livros. Mas eu acho que é muito importante falar disso, porque isso faz cair um pouco, né, aquela ideia de que não é possível estudar história medieval no Brasil, as fontes não estão aqui, etc, etc. Bom, nós temos fontes, né? Nós temos fontes medievais aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e são acessíveis, né? Porque quase todos eles estão digitalizados. Então, acho que é importante dizer e divulgar isso justamente para ajudar na divulgação desse estudo de história medieval no Brasil, ou desse estudo mesmo, né, do ponto de vista litúrgico, devocional, religioso da Idade Média. É possível fazer isso aqui no Brasil sem precisar, né, com as fontes à mão, né, sem precisar necessariamente recorrer a uma biblioteca, ir até as fontes na Europa. É possível fazer isso com fontes aqui no Brasil. Enfim. Bom, algumas publicações, então, sobre essa coleção. Né? Também percebam que quase todos esses livros estão digitalizados. Né? Eu tenho aí todos os links, depois também posso passar para vocês. Vocês estão me ouvindo ainda? Que eu não vejo vocês, está tudo calado. Sim. Perfeitamente, Maria Isabel. Eu até desliguei a câmera também, desliguei o microfone, porque aqui estou do lado do aeroporto, sempre sai um avião aqui, faz uma barulhada tremenda. Sim. Então, mas está ótimo. Obrigada. É só pelo que eu falei, né? Eu não vejo nada, eu só vejo a minha tela, então às vezes a gente fica sem saber, né? Às vezes a gente pode. Não, e a gente pode ter caído e não sabe, né? Porque. Não, enfim. sim. E essa questão de.
É exatamente isso. Você não sabe se você está falando sozinho ou se está falando para um público. Mas está exatamente. bem. Está Tá bem. Obrigado. Obrigada. Por isso que eu prefiro tirar as dúvidas na hora do que ao final. Ao final acumula muita coisa, a gente acumula o raciocínio e tem até que anotar. Eu prefiro tirar na hora. Mas querem tirar no final, tudo bem. Vai anotando aí, no final a gente tira as dúvidas. Então, quais são as publicações principais, né? Eu separei porque a gente tem publicações que falam de toda a coleção e tem publicações específicas sobre cada um dos livros, né? Então, eu separei. Aqui são publicações que tratam da coleção como um todo. Mas vocês vão reparar que a maioria delas são catálogos, né? Ou seja, é algo ainda pouco analítico, vamos dizer assim. É mais uma catalogação, né? Uma amostra das principais características. Não, nenhum desses trabalhos que eu estou mostrando aqui para vocês, exceto do Damião Berge, eu já vou falar por quê, é um trabalho realmente analítico que vá a fundo, investigue realmente cada um dos códices, né? Bom, então, a primeira publicação que a gente tem sobre a coleção é um catálogo, né, feito pelo João Saldanha da Gama, que era bibliotecário, né, que era o bibliotecário da seção de manuscritos na época, chamado Exposição Permanente dos Cimérios da Biblioteca Nacional. É um catálogo de 1885, em que ele vai fazer, como eu falei, descrições gerais, né? Livros de horas, tantos folhos, tal tamanho, não sei quantas iluminuras, né? Uma coisa bem, bem rápida. É a primeira publicação que a gente tem e ele não inclui todos. Eu acho que, na verdade, nenhuma dessas publicações inclui todos esses aqui, né, que eu estou mostrando para vocês. Inclui a maioria, mas não inclui exatamente todos. Depois, né, eu separei elas por data de publicação, tá? A gente vai ter na verdade, não é uma publicação, isso é importante dizer. O Damião Berge, ele era um frei, né, do convento de Santo Antônio, aí no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e ele vai fazer um estudo chamado Livros de Horas Manuscritos Iluminados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Esse estudo ele nunca foi publicado, né? É um estudo enorme, ele está todo datilografado, vocês podem ver aí, tem 609 folhas, né? Uma pasta enorme assim, né? Consultei ele várias vezes na Biblioteca Nacional, ele está todo datilografado. E nesse estudo, na verdade, é um estudo em que ele vai se dedicar, na maior parte do texto, a analisar um livro só, que é o livro 1001, e no último capítulo ele vai fazer análises sobre os outros livros, né? Mas, assim, é um estudo maravilhoso, é um estudo completo, porque é um estudo em que ele trata muito da questão litúrgica, devocional, religiosa. Então, ele fala dos santos, das devoções, né? Ele identifica, a gente vai ver que o livro 51001, ele é muito particular, porque ele tem muito uma iconografia assim, toda a imagem toda a iluminura de meia página tem 4 medalhões nos cantos, cada um com um santo diferente. Então, assim, é uma enormidade de santos, né, que é muito difícil hoje para a gente identificar. O Damião Berge identifica todos eles. Então, realmente é um estudo assim maravilhoso. Infelizmente nunca foi publicado, né? Ele faleceu antes de publicar. Ele diz na carta que foi uma encomenda, né? Ele diz assim: o nome, diz isso na carta, o nome da pessoa que me encomendou aqui não vem ao caso, mas foi um grande estudioso português que disse que tem interesse em publicar, então eu estou fazendo esse estudo, enfim. E, na verdade, tem uma cópia que foi para um convento em São Paulo, que agora eu esqueci o nome. Mas tem isso, tem uma cópia em São Paulo e tem essa cópia aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e eu ainda estou, né, quando consegui me livrar de todas as obrigações da tese, eu ainda estou para tentar descobrir se existe um original, manuscrito ou alguma outra informação sobre esse estudo no próprio convento de Santo Antônio, né, já que o Damião Berge era de lá. Então, esse estudo a gente acredita, também não tem uma data, né? 1973 é a data em que o Damião Berge doa esse estudo para a biblioteca. Então, a gente não sabe se ele foi exatamente feito em 73, mas como é a data que a gente tem, é a data que a gente usa. Em 73 também, a gente tem um outro catálogo da instituição, que é feito pelo Darcy Damasceno, que aí é um catálogo, né, chamado Manuscritos, século XII ao XV, Pergaminhos Iluminados e Documentos Preciosos. Perdão, esqueci de falar. O estudo do Damião Berge também está digitalizado no site da BN, tá?
Eu também depois, eu esqueci de botar aqui, eu tenho o link, depois posso passar para quem se interessar. Então, o outro catálogo, né, o catálogo do João Saldanha da Gama, é um catálogo institucional, o do Darcy Damasceno também é um catálogo institucional, é mais curto, né? O catálogo do João Saldanha da Gama, ele é um catálogo tem uma descrição um pouco mais completa. Do Darcy Damasceno, a descrição mais curta ainda, são, sei lá, 10 linhas sobre cada códice. Mais recentemente, e aí eu acredito que né, o estudo mais completo sobre a coleção em si, a gente tem a publicação da Vera Failácio, eu até tenho a publicação aqui em mãos, tá? Catálogo dos Livros de Horas da Biblioteca Nacional do Brasil. É a publicação mais recente, né, de 2016. A Vera, ela foi chefe da seção de manuscritos e ela estudou essa coleção no mestrado dela. E depois ela transformou isso nesse catálogo. E aí esse catálogo, ele analisa apenas os livros de horas, né? Apenas esses 8 aqui. Mas aí ela faz uma análise que é um pouco mais elaborada, né? Ela traz algumas imagens, né? Ela fala do texto, né? Qual é o texto, vai identificando todos os textos, todos os ofícios, todas as orações, quantas iluminuras, ela fala um pouco da materialidade, né? Então, tamanho, como é a capa, qual é a proveniência, etc. E talvez a maior contribuição do trabalho dela é que aqui também nesse trabalho dela tem aquelas orações que eu comentei com vocês, né? Obsecrote e O Intemerata, que são orações comuns na Idade Média. Essas orações, elas foram... Cadê elas aqui? Essas orações, elas estão traduzidas aqui no livro, né, da Vera. A professora Maria Beatriz Meli Souza, junto com 2 orientandos, traduziram essas orações e elas estão publicadas aqui no catálogo da Vera. Deixa eu voltar. E no início do catálogo, a gente tem um artigo, é um artigo bem pequeno, né? Acho que são 5 páginas, do François Avril. O François Avril é um grande especialista em manuscritos. Ele trabalhou na Biblioteca Nacional da França por anos, né, como curador, conservador, enfim. A Vera mostrou as imagens, né? Ele não veio aqui. A Vera mostrou a ele as imagens dos livros. Ela teve uma bolsa para estudar na França e levou as imagens dos livros e mostrou para ele. E a partir das imagens, ele faz uma série de indicações de proveniência, datação, origem, né? Então isso é uma contribuição realmente inédita, né? Porque nenhum desses livros a gente tinha, tirando um, que a gente já vai também entrar nessa polêmica, sobre nenhum desses livros a gente tinha indicação de proveniência, de datação, né, de iluminação, né, autoria, enfim. A gente não tinha sobre nenhum deles. E essas indicações, o François Avril, ele faz indicações nesse sentido desses 8 livros. Inclusive, foi das afirmações dele que eu parti para começar a minha pesquisa, né, a minha tese sobre o livro 16. Então, assim, esse catálogo da Vera, ele é o mais atualizado, né, e que traz essa análise, essa informação que é inédita, vamos dizer assim, nesse ponto. E é um catálogo de 2016. Né? Ele pode ser comprado lá na própria Biblioteca Nacional ou ele também pode ser baixado aí nesse site, nesse link que vocês estão vendo. Bom, então vamos aos livros, né? Vamos falar sobre eles um a um. Então, vou começar pela ordem, né? Então, o primeiro livro é o 51001. Ele é considerado a joia da coroa, e vocês já vão ver por quê, tá? Ele é um livro que tem uso de Ceron de Salisbury, mas a origem dele é Bruges. Ele tem uma datação de mais circa 1460, texto em latim, letras góticas em vermelho e marrom. Ele é um livro com 200 folhos. Ele mede 250 por 175 milímetros, a mancha de texto, né? Ou seja, o espaço de texto dentro do folho. Que quando vocês vão ver um folho, ele não é todo preenchido por texto. Ele tem um espaço para o texto e ele tem sempre um espaço, seja para decoração, para iluminura, enfim. Então, esse espaço do texto a gente chama de mancha de texto, né? Então a mancha de texto é de 130 por 80. A encadernação dele já não é original, né? Uma encadernação feita em pergaminho no século XIX. E ele tem um carimbo, né, da Real Biblioteca Portuguesa da Casa do Infantado. Então, além
de todas essas publicações aqui que vocês estão vendo, né, em que o 50.1.1 ele consta, existem mais 2 publicações específicas sobre ele. Uma delas é a do Damião Berge, e aí essa é publicada. O Damião Berge faz um artigo, né, nessa revista Verbo. O Damião Berge faz um artigo nessa revista Verbo, em 45, sobre esse livro de Horus 51.001, que é como se fosse um pequeno um pedaço, né? Ele retira um pedaço desse estudo aqui maior e publica nessa revista. Isso não está digitalizado, né? Isso realmente tem que ir até a Biblioteca Nacional para conseguir. E, recentemente, em 2011, a professora Vânia Frost, da UF, publica um artigo nos Anais da Biblioteca Nacional, falando também sobre esse livro de Horus, o 50.1. O artigo se chama O Livro de Horus de Dom Fernando, Maravilha para Ver e Rezar. Esse livro, gente, ele é a joia da coroa, né, entre aspas, não só por ser o mais rico, é o que é mais iluminado, enfim, é o que é mais diferente em termos de iconografia, mas ele também tem uma polêmica, ele envolve uma grande polêmica, né? O conteúdo dele, vocês estão vendo aqui, né? Ele é um livro que tem muitos textos diferentes, ele tem as 15 orações a Jesus Cristo, ele tem o ofício das chagas, ele tem 7 orações ao Nosso Senhor, ele tem 15 salmos graduais, né? Ele tem a encomendação das almas, o saltério da paixão. Então, é um pouco que eu falei lá no início, né? Se vocês olharem para cá, vocês vão ver que aqueles textos padrões que eu coloquei para vocês, todos estão aqui: Horas da Cruz, Horas do Espírito Santo, Horas da Virgem, Ofício dos Mortos, mas não estão necessariamente naquela ordem, e tem muito mais coisa aqui, né? Muitos outros textos que não estão dentro daquele padrão. Então, é por isso que a gente fala, aquilo não é fixo, aquilo não é rígido, né? Aquilo é flexível, aquilo é só um fio condutor. Então, aqui vocês estão vendo todo o conteúdo dele, é um livro bem rico. E o conteúdo em termos de iluminação. Então, 24 miniaturas de página inteira, a gente chama de página inteira aquela que ocupa realmente todo o folho. 8 miniaturas de meia página, que são um pouco menores. 12 vinhetas marginais, ou seja, são 12, como se fossem medalhões ou quadradinhos, né, menores que ficam nas margens, e 33 iniciais historiadas. Então, de longe, é o livro mais iluminado da coleção da Real Biblioteca. Qual é a polêmica dele? A polêmica dele é justamente essa aqui. No último folho, penúltimo folho, né, no folho 199 verso, a gente tem esse escrito aqui, que é o chamado colofão. O que é um colofão num manuscrito? Um colofão é geralmente uma anotação feita pelo editor ou pelo proprietário do livro, enfim. Mas é como se fosse uma oração, geralmente no final do livro, que vai falar justamente sobre origem, datação e proveniência. O que fala esse colofão aqui? Que esse livro ele foi iluminado por um artista chamado Spinello Spinelli, a pedido do padre Joaquim de Sá, que esse livro pertencia ao rei Dom Fernando de Portugal. Bom, e que a gente tem o ano aqui, né, 1378, ou seja, que esse livro seria de 1378. Mas a gente tem um problema. Quando a gente lê esse colofão e a gente olha para o livro não parecia ser um livro de 1378. Né? Então, algumas dúvidas, algumas questões começaram a ser levantadas, e o primeiro a fazer isso foi realmente o Damião Berge. Né? O Damião Berge, ele é o primeiro a falar que esse colofão ele é uma informação falsa, né? Que é mentira isso. Então, trouxe aqui uma citação do Damião Berge. Evidentemente, trata-se de um pós-escrito um tanto posterior, a letra gótica e tinta encarnada, se bem que imite a dos textos precedentes, não lhe consegue a firmeza e perfeição. O latim bárbaro destoa por completo da linguagem correta usada pelo compilador do texto, e na grafia de 1378, segundo me lembrou atenciosamente o Dr. Bartolo da Silva, o 7 não é do século XIV. Então, o próprio Damião Berge, que foi o primeiro a analisar esse livro, ele já traz essa discussão, né? Esse colofão não me parece verdadeiro. Esse colofão é posterior, ou seja, alguém, em algum momento depois que o livro foi feito, escreveu no final do livro tudo isso, né? Talvez, não sei, como uma forma de legitimação, não sei por quê. Escreveu dizendo que o livro era do Spinello Spinelli, que era do Dom Fernando, que era de 1378, mas isso não bate com o restante, as análises que se faz do restante do livro. Né? Mais à frente, e aí o Damião Berge ele até vai fazer uma indicação, né, de autoria para esse livro. Ele vai dizer que acha que o livro é do século XV.
mas ele vai fazer uma outra indicação de autoria para esse livro. A professora Vânia Frois, né, que voltou a estudar um pouco esse livro, ela vai continuar investigando essa questão do colofão e ela vai entrar em contato com outro grande especialista de manuscritos, dessa vez norte-americano, que é o James Merrill. E aí o James Merrill ele veio, né, aqui há muitos anos já, ele veio aqui ao Brasil para olhar, analisar esse livro. Né? E aí, isso aqui está publicado no texto da professora Vânia, dos Anais da Biblioteca. Então, né, botei em inglês, mas vou traduzir. Então, qual é o parecer do James Merrill? Entre as muitas coisas que não são autênticas sobre a localização e execução do brasão de armas, eu menciono. Por que aqui o brasão de armas? No primeiro fólio do livro, a gente já vai ver, tem uma iluminura de de São Sebastião, amarrado a uma árvore, né, sendo flechado, e na copa da árvore tem um brasão de Portugal. E aí, esse é o primeiro fólio do livro, o que o James Merrill vai falar sobre essa iluminura, esse brasão, especificamente, né? Então, entre as muitas coisas que não são autênticas sobre a localização e execução desse brasão, eu menciono ilustrações de santo, como essa de página inteira de São Sebastião no fólio 1 verso, não são normalmente encontradas antes de calendários em livros de horas. Tal ilustração não faz muito sentido como um frontispício para o livro de horas. A localização desse brasão de armas é sem sentido, né? Pois os brasões de armas eles normalmente não aparecem em árvores ou em paisagens, em cenas, nesse tipo de cena, né? de martírios. Isso contradiz todas as regras normais da heráldica, né? da colocação e da localização em função da heráldica. Os pigmentos usados nesse brasão de armas diferem daqueles achados em todo o resto do manuscrito, o que por si só indica que esse brasão foi adicionado depois que o livro já tinha sido finalizado. A pintura desse brasão de armas não é refinada e é notavelmente bagunçada, né? Clumsy bagunçada ou mal feita, né? O que não se esperaria se esse brasão de armas realmente fosse feito para glorificar um importante donatário, importante proprietário. Ou seja, o brasão de armas no fólio 1 não é original e não parece ser uma indicação autêntica de propriedade. Esse é o parecer do James Merrill. E depois ele continua, né? Isso já num outro momento, né? numa carta mandada a Georgina Stanek, que era a coordenadora desse acervo na época em que o James Merrill estava aqui, 2004. Então, como eu lhe informei durante a minha visita, a informação dada no colofão do fólio 199 verso, de que o manuscrito é de 1378 e foi feito por Spinello Spinelli, é incorreta. O colofão é uma adição pós-medieval ao manuscrito, ou seja, uma farsa, que dá falsa informação. Então, o James Merrill é categórico ao dizer que esse colofão ele é falso. Né? Por muito tempo, então, esse livro 51.1 foi conhecido como o livro de Dom Fernando, por conta daquele colofão. Então, isso é uma coisa que a gente já não chama ele mais assim porque está errado. Ele não pertenceu a Dom Fernando, ele não é de 1378, ele não é nada disso. Todas essas informações que estão colocadas ali, elas são falsas. A pergunta de 1 milhão, né, de dólares, de euros, enfim, ou as perguntas. Quem fez isso? Por que fez isso? Aí isso é uma coisa que a gente não sabe. Então, a gente precisa aí de novos pesquisadores interessados em estudar isso, porque é algo que a gente ainda não sabe. Quando essa iluminura e esse colofão foram adicionados, por que isso foi feito? Isso a gente ainda não sabe. A gente só sabe que essas informações são falsas. Então, se o livro não foi de Dom Fernando, não é de 1378, de onde esse livro veio? E aí o James Merrill também vai dar essa resposta para a gente. Ele diz que esse livro 51 ele foi feito no sul da Holanda, ou seja, em Bruges, para ser exportado para a Inglaterra, por isso ele é de uso do Salem de Salisbury. Isso era uma coisa comum, tá? O mercado inglês, era comum que proprietários ingleses encomendassem seus livros em Bruges, né? Bruges fornecia
muitos livros de horas, não só para a Inglaterra, mas também para Portugal. Né? A gente sabe que alguns livros de horas portugueses, como o livro de horas do Dom Manuel, da Dona Leonor, eles foram feitos nos Países Baixos. Né? Então, isso era comum. Então, Bruges, o livro foi feito em Bruges para ser exportado para a Inglaterra, por isso o seu uso de Sarum, provavelmente em 1460. E que ele é próximo, né, ele está relacionado a um pequeno subgrupo de livros de horas de luxo produzidos em Bruges para clientes ingleses, e dos quais a gente tem 2 que são mais próximos ao 51, que são chamados Pembroke Psalter Hours. Um está no Museu de Arte da Filadélfia e outro está no Fitzwilliam Museu em Cambridge. Então, eu trouxe rapidamente imagens deles 2. Então, a gente tem uma imagem aqui do Pembroke Psalter Hour, que está no Museu de Arte da Filadélfia. Como vocês estão vendo, é uma imagem da Anunciação com o Cristo no Horto. E o outro, esse é o Pembroke Psalter Hour, que está no Museu Fitzwilliam, em Cambridge, na Inglaterra. E, então, o nosso livro aqui do Brasil, ele seria aparentado, né, provavelmente seria de mesma produção desses outros 2 livros, né, ou saltérios, que vocês estão vendo aqui. Bom, então vamos ao livro 51. Então, aqui está a capa. Deixa eu passar para vocês. Aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo botar a visualização na tela inteira. Conseguem ver? Perfeito, perfeito, sim, ótimo. Então, aqui a gente tem o fólio 1 verso, que é justamente que é um dos alvos da discussão do James Merrill, né? Então, a gente tem a iluminura do Martírio de São Sebastião, ele flechado, e aqui o tal do brasão, que o James Merrill disse que é totalmente falso, né? Que está no lugar errado, que não se coloca brasão voando em cima da copa de árvore, que a cor, o vermelho é diferente, que ele é um brasão mal feito, não é bem executado, né? Então, esse que seria, né, uma adição posterior, ou seja, isso não é original do livro. Bom, aqui a gente tem um calendário, e aí aqui dentro do que eu falei para vocês, né, as colunas, aqui a gente tem os dias, né, as festas dos santos, as festas litúrgicas, aqui os dias da semana, né, A, B, C, D, E, F, G. Aqui a gente tem o sistema de contagem dos dias, que era o antigo sistema romano de calendas, nonas e idas. E aqui a gente tem os chamados números dourados, que servem para calcular a data da Páscoa. Eu vou ser sincera para vocês, não me perguntem. Tem uma conta, né, o Roger Rick, que é um dos autores que eu uso, ele apresenta lá, é uma conta imensa que eles fazem cada ano para poder, usando esses números aqui, para poder descobrir quando vai cair a data da Páscoa. É uma conta assim, nossa, é super complicado. Mas o Roger Rick apresenta lá a fórmula, uma fórmula matemática mesmo. E aqui a gente tem também, embora de maneira muito simples, a representação da iconografia dos trabalhos dos meses. Né? Então, aqui seria janeiro, aqui é o homem se aquecendo perto à fogueira. Né? Janeiro é um mês muito frio na Europa, né? Então, geralmente, janeiro aparece uma cena de interior, um banquete, as pessoas se aquecendo. Aqui a gente tem fevereiro, em que já começa... Deixa eu ver aqui, fevereiro. Em que já começa aqui a gente tem ele trabalhando aqui a árvore seca, né? Março, abril, então abril começa, né, o tempo outono, né? Enfim, primavera, então eles começam a melhorar o tempo, começam a mostrar cenas externas, né? Caçada, aqui é maio, uma cena de falcoaria, né? Que a gente tem um falcãozinho aqui no bracinho dele. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu não consigo aumentar. Deixa eu ver se ele volta. Pronto, acho que aqui dá para ver melhor, né? Então, aqui, ó, o falcãozinho aqui. Deixa eu tentar botar em 100%, para vocês verem melhor a imagem. Pronto. Junho, né, que eles estão começando a preparar o solo já para plantação. Julho, que eles já estão fazendo a colheita do trigo. Agosto, mesma coisa. Setembro, que eles estão amassando a uva para o vinho.
Outubro, eles estão semeando, né, cuidando dos campos. Novembro, engordando os porcos para o abate, porque em dezembro eles vão abater os porcos para o Natal, né, para o inverno, vamos dizer assim. Então, esses são os trabalhos dos meses. E aqui, e agora deixa eu diminuir novamente. Aí aqui a gente tem, né, vou passar rapidamente, né, a gente começa a ter essa iconografia que eu falei para vocês, né. Então, percebo que, vocês vão ver que em todas as iluminadoras desse livro, a gente vai ter esse mesmo padrão, né, a iluminadora de página inteira e 4 medalhões, cada um na borda, né, da margem, com um santo diferente. Aqui, nesse caso, a gente tem um Cristo, né, que abençoa, enfim, um Pantocrátor, a gente pode pensar, e aqui são os pais da igreja, né, Jerônimo, Agostinho, Ambrósio. Isso, Ambrósio, me deu um branco. Jerônimo, Agostinho, Ambrósio, e qual é o outro, Mauro? Deu um branco, perdão. Magno, Gregório Magno. Isso, Gregório, isso mesmo. Isso mesmo. Os pais da igreja com o Cristo Pantocrator. Então, vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Percebam que a gente tem alguns folhos com a decoração marginal, outros sem. Isso é o que eu chamei para vocês de mancha de texto, tá vendo? Todo folho, todo manuscrito, ele nunca, quer dizer, nunca, né? Na verdade, os livros de luxo, vamos dizer assim, eles não são escritos de borda a borda, de ponta a ponta, né? Existe uma parte só que é a mancha de texto, porque sempre é deixado espaço para a decoração marginal, né? As iniciais, que são essas letras, né, grandes, enfim. Então, deixa eu abrir aqui as miniaturas. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse livro é aquela iconografia que eu comentei do ofício da Virgem, né? Então, aqui a gente tem alguns santos, São Jorge, São Cristóvão, Santana, né, com a Virgem e o Cristo. Eu quero muito mostrar para vocês a iconografia do ofício da Virgem, que é aquela que junta os dois ciclos iconográficos. Vamos lá. Bom, então, aqui, Memória de Santa Bárbara. Peraí. Então, isso a gente ainda tem esse problema. Essa digitalização aqui, ela não está completa. Só um momentinho, gente. Deixa eu pegar, abrir a outra, porque a outra está completa. Eu tenho 2 digitalizações aqui, eu nunca me lembro qual que está completa. Acho que essa aqui. Então, vai aparecer. Ali não está aparecendo a anunciação. Agora aqui. Aquela que a qualidade daquela está melhor. Vamos lá. Aqui. Então, aqui a gente tem a anunciação, né? No caso aqui, ó. Pronto. Então, como é que esse livro ele vai conjugar, como eu falei para vocês, aqui eu vou botar em página inteira. Ele vai conjugar, como eu falei para vocês, as 2 iconografias no ofício da Virgem, a vida da Virgem e a Paixão de Cristo. Como é que ele faz isso? Ele primeiro vem no fólio, a iconografia, né, os chamados passos da Paixão, começando aqui com o Cristo no horto, como vocês estão vendo, e no fólio seguinte, né, aqui é o recto de um fólio, no verso do fólio seguinte, a gente vai ter a Anunciação, né, a Anunciação é aquela que inicia o ciclo iconográfico da vida da Virgem, e o Cristo no horto é aquele que inicia o ciclo da paixão de Cristo, né? Então, o ofício da Virgem abre assim. E aí vai sempre fazer esse conjunto, né? Essa combinação. Paixão de Cristo, vida da Virgem. Então, Cristo no horto, Anunciação. Agora, deixa eu voltar para o outro. Não, vou continuar aqui, que é mais fácil. A prisão de Cristo. A prisão de Cristo e a visitação.
Aí aqui no meio começam alguns outros textos, né, algumas coletas e orações, onde vocês podem ver essas chamadas iniciais historiadas. Então percebam que esse livro ele é bem diferente, né? Ele mistura um texto no meio do outro. Então a gente vai ter as iniciais historiadas aqui com alguns santos, né? São Estevão, Santo André, aqui é São Lourenço, enfim, São Nicolau. Aqui é todos os santos, são as memórias, né? Então são pequenas oraçõezinhas para cada um desses textos. Aí as memórias vêm no meio, nas horas de laudes do ofício da Virgem. Então esse livro ele é bem diferente, né? Dentro daquilo que eu falei para vocês. O conteúdo nunca é fixo. Bom, na próxima hora canônica, né? Matinas Laudes, nas primas agora, a gente vai ter Cristo diante de Pilatos, Natividade. Depois, nas terças, a gente vai ter o açoitamento de Cristo e o anúncio aos pastores. Depois, nas sextas, a gente vai ter Cristo carregando a cruz e a Epifania. Depois, a gente vai ter nas noas crucificação, apresentação de Cristo no templo, ou circuncisão, né? Depois, nas vésperas, a deposição de Cristo da cruz e o massacre dos inocentes. E nas completas, a gente vai ter o sepultamento e a fuga para o Egito, né? Então, é assim que, quando o ofício, né, no ofício da Virgem aparecem as duas iconografias, elas aparecem assim, uma do lado da outra, né? Então, a gente vai ter aqui outra iconografia diferente que a gente vai ter aqui nesse livro, é que ele tem uma imagem do juízo no ofício dos mortos, né? Ele traz uma imagem do juízo final. Deixa eu só... não, minto aqui. Vida de Jó, não, perdão, ressurreição de Lázaro, né? A gente tem aqui. E a gente tem também Aqui está o carimbo da Real Biblioteca, tá? E a gente vai ter também, deixa eu mostrar logo o colofão para vocês entenderem lá todas aquelas discussões. Aqui o colofão. Que seria falso, né? Então, tá exatamente no último fólio do livro, né? Todas aquelas coisas. O vermelho é diferente, provavelmente esse colofão ele foi feito na mesma época daquele brasão, né? É provável até que tenha sido feito com a mesma tinta, né? Existe uma pesquisadora da Biblioteca Nacional, a Isamara, que ela é conservadora, que ela estuda, né? Ela está estudando agora esse livro, estudando mestrado, está estudando doutorado, e ela faz algumas análises dos pigmentos, né? Das tintas desse livro, e é um trabalho bem interessante também, se vocês tiverem curiosidade. A Isamara Lara de Carvalho, ela é funcionária da BN, está fazendo doutorado agora também, na UFMG, se eu não me engano. E aí ela faz essa análise, né, mais técnica, né, mais do ponto de vista da conservação da materialidade do códice dos pigmentos, né, é um trabalho bem interessante que ela tem. Queria só achar, não vai ser difícil, achar aqui deixa eu ver se eu acho a iluminura do juízo final. Aqui, achei. Tem uma iluminura aqui do juízo final, né? Nenhum outro livro aqui da BN tem essa iluminura do juízo final. Então, nós temos uma iluminura aqui do juízo final. Certo? Então, não quero... São 10 para as 10, né? É até 10h30. Não quero me estender muito nesse livro, porque ainda quero mostrar os outros. Mas esse livro, com certeza, como vocês podem ver, né? Ele é o mais rico, vamos dizer assim, é o mais iluminado da coleção, né? Com iniciais historiadas, essas pequenas vinhetas marginais, todos esses santos, né, nas margens, enfim, né, nos medalhões nas margens. Então, com certeza, por isso que é conhecida como a joia da coleção, além de toda essa polêmica, né, da origem. Bom,
Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. O próximo livro é o 51010. Esse não é da Real Biblioteca Portuguesa, ele é um livro de uso de Roma, tem origem em Rouen, final do século XV, ele tem um texto em latim e em francês. Letras góticas em vermelho e marrom, 102 folhos. Esse é o tamanho dele, né, 215 por 135, a mancha de texto 130 por 70. Encadernação em couro marrom sobre madeira, do século XVI, e a gente tem uma ideia de que ele foi comprado em 47 em Paris, de Madame Jacqueline Champeau, né? É a única informação de proveniência que a gente tem dele. O conteúdo dele, vocês percebem que é muito mais simples do que o outro, né? O calendário, passagem dos evangelhos, as horas da Virgem, da Cruz do Espírito Santo. Esse aqui é um conteúdo mais padrão, né? Mais simples. E também é bastante iluminado, também dentro, né, daquele fio, né, daquela ideia padrão, muito entre aspas, de iconografia. Então, vamos ver o livro 10. Esse aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Esse é o 16, 19, 20. Cadê o livro 10? 28, não sei. Aqui o livro 10. Então, a encadernação do livro 10, como vocês podem ver. Aqui a gente tem o Ex Libris, né? Isso é uma coisa importante. O Ex Libris às vezes ajuda a gente a entender de onde esse livro veio. Então a gente tem o Ex Libris aqui do Robert Haysham Sire, né? De 1900. Então, provavelmente... E a gente tem uma outra indicação, tá vendo? Presenteado por senhor, acho que é Matthew, né? Em outubro de 1899. Então a gente tem algumas indicações aí, né? Então, a biblioteca comprou em 47 da Jacqueline Champeau, mas provavelmente antes ele estava nessa biblioteca aqui, do Robert Haysham, que, por sua vez, obteve em 1899 dessa pessoa aqui, né? Então, às vezes, por algumas dessas informações registradas no livro, a gente consegue refazer um pouco do histórico, né? Então, esse calendário é um calendário simples, né, que não tem iconografia dos trabalhos dos meses, mas esse livro a gente tem, por exemplo, a iconografia de João em Patmos, né, no início aí do Evangelho de João. Então, reparem nisso aqui, que é defeito da digitalização. Vou diminuir aqui para caber tudo na página. Esse aqui a gente tem os evangelistas, né? Então, Lucas, Mateus, enfim. Então, vocês vão perceber que os livros, eles são diferentes, né? Esse aqui só tem... A mancha de texto é maior, a decoração marginal é só desse lado aqui, né? Então, aqui a gente tem a anunciação. Então, vocês vão vendo que realmente cada livro é um livro, né? E que quando a gente olha essas particularidades de cada um deles, a gente é capaz de traçar um pouco aí uma identidade, uma história, né? Atividade. Esse é um livro que todas as margens são decoradas, tá vendo? A visitação, aqui é a natividade. Anúncio aos pastores, ainda no ofício da Virgem, né? A Epifania. Apresentação de Cristo no templo. Fuga para o Egito. Coroação da Virgem. Crucificação, aí começando o ofício da cruz. Pentecostes, começando o ofício do Espírito Santo. Davi, penitente, começando os salmos penitenciais. Aqui, uma cena de velório, né, marcando o início do ofício dos mortos. E acabou o livro. Geralmente, muitas vezes, o ofício dos mortos, né, E ele é bem, com o ofício dos mortos, ele é bem, bem grande, né? Então ele geralmente vai até o final. E aqui a gente tem o hino Stabat Mater, né? Que foi colocado, tá aqui no final do livro, talvez tenha sido colocado posteriormente, isso é algo também que é um livro que ainda não foi analisado assim a fundo por ninguém, né? Então a gente ainda tem questões a descobrir sobre ele. Mas isso é uma coisa também que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente olha um livro,
muitas vezes o livro ele não foi todo feito no mesmo período, né? A gente tem que lembrar, como eu já falei, que ele é um objeto, que ele passou por várias mãos, por vários séculos, então ele pode conter também elementos que sejam de outros períodos, e aí cabe a gente tentar identificar esses períodos, né? O próximo livro é o meu livro, né? Como eu costumo dizer, o 16, é o livro que eu estudo no meu doutorado. Ele é um livro que tem uso de Paris, origem também Paris, ele é de circa 1460, tem um texto em latim e francês, as letras góticas em vermelho e marrom, 160 folhas, mancha de texto, 100 por 60, ele mede 174 por 120, encadernação em pergaminho, em 96, então a encadernação atual dele foi feita na Biblioteca Nacional. Ele é um livro da Real Biblioteca Portuguesa, com carimbo da Casa do Infantado. Publicações sobre ele, né, além daqueles catálogos, a gente tem um artigo da Ana Virgínia Pinheiro, que foi servidora da BN, né, por muitos anos, chamado O Livro do Olhar e do Silêncio, nos Anais da Biblioteca Nacional. E eu também já publiquei algumas coisas sobre esse livro, né, publiquei algumas comunicações em eventos, mas eu acho que as principais publicações foram esse capítulo de livro, né, As Margens do Livro de Horas 5116 da Biblioteca Nacional, que eu publiquei em e-book, e um artigo na revista Labor Histórico, que chama Uma Análise Paleográfica do Calendário do Livro de Horas 51016, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E depois, se alguém se interessar pelas minhas publicações, tá tudo na minha página do Academia, eu posso passar o link para vocês. Também ele tem um conteúdo padrão, né? Calendário, Horas da Cruz do Espírito Santo, Passagem dos Evangelhos, Pequeno Ofício da Virgem, enfim, a grande questão dele é que essa parte final aqui, os hinos à Paixão de Cristo, as 7 últimas palavras e essas 2 orações, são edições posteriores, né? Não foram, isso, né, a gente já tem certeza, não foram feitas quando o livro, não foram colocadas quando o livro foi feito, né? A minha principal hipótese nesse caso é que elas foram encadernadas depois, já dentro da biblioteca, da Real Biblioteca, por algum motivo, isso foi adicionado nos folhos finais que estavam em branco do livro e foi adicionado até mais um bifólio para poder completar, né? Essa é a minha principal hipótese. Iluminação também básica, né? Então, vamos olhá-lo rapidinho. Então, o calendário dele, bem simples, né? Esse número aqui, ele é interessante, provavelmente é um número dele de chamada, né, de localização, quando ele ainda fazia parte da Real Biblioteca Portuguesa, né? Provavelmente feito pelo Damas ou pelo Marrocos. Ele tem essa inscrição aqui raspada, né, que a gente vê que é uma letra diferente. Não, a gente não consegue, nem ao vivo, nem nada, identificar o que estava escrito aqui. A gente só consegue ver que é uma letra diferente, não é uma letra gótica, não é uma letra um pouco posterior. Então, aqui está o carimbo, né, da Real Biblioteca. Então, estou passando ele aqui rapidinho para vocês verem. Ele começa com a crucificação, depois do calendário, né, com o ofício da cruz, ofício do Espírito Santo com Pentecostes, então ele já tem uma ordem diferente, né, daquela que a gente considera padrão. Ele tem essas 2 iluminuras, né, aqui a oração Obsecrote e aqui a Intemerata, em que ele traz essas iluminuras pequenininhas nas margens. Anunciação, e aqui é curioso esse folho, né, é o único folho desse livro que tem isso e de toda a coleção, né? Ele traz a Anunciação aqui e ele traz esses 3 medalhões pequenininhos nas margens com a histórias da vida da Virgem, né? Então, o nascimento da Virgem, a apresentação da Virgem no templo e as bodas da Virgem com José. Uma lógica narrativa, né? Contando mesmo a história da Virgem num único folho. Depois a gente tem a Visitação. Ele é um livro que tem uma margem apenas decorada. Depois, Natividade. Depois, Anúncio aos Pastores. Depois, Fuga para o Egito. Aqui atrás, né, a Queda dos Ídolos. Coração da Virgem. Davi.
aqui as litanias, né? Não mostrei em nenhum livro, só para vocês verem como elas seguem, né? Uma ideia de ladainha mesmo. É o nome do santo e o OR, que é o Ora Pro Nobis, ou Orai por Nós. O Ofício dos Mortos, com a cena do enterro, né? E para vocês verem a parte final. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter um carimbo, né? Quando acaba o texto da última oração, a gente tem o carimbo da Real Biblioteca. E aí aqui a gente tem o início de um outro texto, né? Que são as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Então, a gente vê que é diferente, né? Não está com a margem decorada, a letra é um pouco diferente, né? Tem esses prolongamentos aqui. Então, provavelmente, esses folhos aqui estavam em branco originalmente no manuscrito e esses textos foram adicionados posteriormente. E a minha hipótese é que foram adicionados depois que eles entraram na Real Biblioteca, né? Por conta da posição desse carimbo, né? Já que o carimbo está aqui, no que seria o final original, né? Entre aspas, do livro, e esse texto começa aqui depois. Então, essa é a principal hipótese, então isso que seria uma adição posterior. Esse é o livro 19, né? Vou voltar para ele aqui rapidinho. Uso de Rouen, França, cerca de 1430, um texto em latim e francês, letras góticas em vermelho e marrom, 158 folhas. A medida do livro da Mancha, encadernação, e esse livro também pertence à Biblioteca Portuguesa. Conteúdo, como vocês veem, dentro do padrão, calendário, né, orações, horas da Virgem, da Cruz do Espírito Santo. Iluminuras também, né? Esse é o que tem o ciclo assim completinho, né? O ciclo mais comum, né? Esse é o livro, em termos de padrão, né? De padrão de iconografia e de conteúdo, esse é o mais exemplar, assim, né? O que está mais dentro do padrão. Livro 19, rapidinho. Calendário. Carimbo da Real Biblioteca. Esse livro, em termos de iluminação, ele está bem desgastado, né? Vocês vão ver aqui na iluminadora da Anunciação, né? Ele está bem manchado aqui, então é possível que, ou aqui também, né? Ou ele tenha ficado exposto indevidamente, ou mesmo o tipo de pigmento utilizado aqui tenha sido um pigmento um pouco mais corrosivo, porque vocês vão ver que principalmente a parte do azul está bem manchado, né? Está bem descaracterizado. Então, e vocês estão vendo também, em termos de iconografia, que esse é um livro mais simples, né? As iluminuras é que são mais simples, muitas vezes não tem aquela composição de cenários, né? É um livro também, provavelmente 1430. Os outros são mais da segunda metade, todos os outros são segunda metade do século XV, essa é a primeira metade, né? Então, também tem essa diferença. Natividade, Anúncio aos Pastores, Adoração dos Magos, a apresentação de Cristo no templo, Fuga para o Egito, um livro que não tem decoração marginal, tá vendo na maioria das páginas. As páginas são bem simples. Oração da Virgem, Crucificação, Ofício da Cruz, Pentecostes, Ofício do Espírito Santo, Davi, nos Salmos e Litanias, ao carimbo de novo, e Ofício dos Mortos com uma cena de velório. Então, só para vocês verem um pouquinho aí da cara do livro. Isabel, Oi. ele está em latim? Todos os livros estão em latim. É, porque, assim, está numa linguagem que, até embora a gente consiga ler, não está dando para entender, porque é muito... Não, as letras estão muito complicadas, estão Não, muito... é porque é isso mesmo. Como ele é um livro medieval, ele é escrito em latim e em letra gótica. Então, para ler esse livro, você tem que ter um
você não lê o livro hoje como a gente lê, né? Primeiro você tem que ter um conhecimento de latim e um pouco de conhecimento de paleografia, né? Não é um livro que você consegue pegar assim para ler, porque ele está em gótico, né? Fora que, assim, numa digitalização às vezes é um pouco mais complicado, né? Ao vivo as letras estão mais visíveis, mas sim, são todos em latim, né? Que era a língua, né? A língua da igreja, né? Até pouco tempo atrás, inclusive, né, Dom Mauro? Não tem tanto tempo assim, né? Continua sendo oficial, né? Cada vez menos usada, mas continua sendo a língua oficial da igreja. Pois é, então os livros estão em latim e em letra gótica, a maioria deles, né? Então isso realmente dificulta um pouco a leitura. Por isso a imagem é tão importante hoje em dia para a gente analisar o livro, né? Ok, obrigado. Nada. Livro 20 é um livro que não era da Biblioteca Nacional, foi comprado, né, do Isidoro de Castro no século XIX. Então vocês têm aqui, é um livro curtinho, tá vendo? Só tem 64 folhas. Porque ele só tem, né, Horas da Virgem, da Cruz do Espírito Santo. Esse não tem calendário, que é uma coisa muito rara. Mas ele, apesar de ter só esses 3 ofícios, ele é bem iluminado, né, como vocês podem ver. Então, vamos a ele rapidinho. Livro 20. Vocês estão vendo aqui o que eu falei, número de registro, né? Esse é o número de registro dele na instituição. Inclusive, é o que aparece muitas vezes na digitalização, mas ele é conhecido por aquele número que a gente viu de localização. Então, aqui ele está até, né, se eu não me engano, a conclusão a que chegou é que ele está encadernado, foi em algum momento quando a encadernação dele mudou, né, quando ele precisou ser aberto para reencadernar, ele foi reencadernado errado, e aí colocaram essa iluminura da Adoração dos Magos no início, né, porque esse não seria o início, né, isso aqui foi um erro de encadernação em alguma das encadernações que ele passou. A Anunciação, vocês veem que ele está bem desgastado também, né? A conservação dele está bem ruim. Ele é um livro curto. Visitação. É simples também, ela não tem decoração marginal nos folhos de texto. Natividade. Anúncio aos pastores. Apresentação no templo. Fuga para o Egito. Crucificação no ofício da cruz. Pentecostes para o ofício do Espírito Santo, e o livro acabou. Ele é bem curtinho e ele está bem desgastado, né? Vocês estão vendo. E aí o desgaste pode ser por vários fatores, né? Pode ser por uma questão de conservação, porque ele não foi conservado adequadamente, ou por uma questão dos pigmentos que foram usados, né? Foram usados pigmentos muito corrosivos. O livro 22 é um livro que pertenceu, então, à Real Biblioteca Portuguesa, Casa do Infantado, é um livro de Rouen, também em latim e francês, 132 folhas. Ele tem, na capa, a gente vai ver o Super Livros do Marquês de Pombal, então, provavelmente, ele pertenceu, em algum momento, ao Marquês de Pombal, ele tem a marca de propriedade do Marquês de Pombal. E, além disso, a gente vai ver também, ele tem um folho verde rendado com uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, uma coisa bem século XIX, né? Então, é um livro que tem um caminho aí curioso. Conteúdo do livro também, vocês veem, bem básico, né? Calendário, evangelhos, orações à Virgem, etc, etc. Iluminação, ele tem poucas iluminuras, como vocês podem reparar. Vamos a ele para vocês verem aí aqui, né? Esse seria o chamado Super Libres, né, do Marquês de Pombal, aí a marca de propriedade do Marquês de Pombal. Na encadernação, tem na frente no verso. Aqui o Super Livros da Biblioteca Nacional. E aqui vocês estão vendo, tá vendo? Cofre 5122, né? Então, armas de Pombal nas guardas, né? Isso é bem legal também quando a gente pega um livro, a gente vê essas anotações, né? Porque muitas vezes nessas folhas de guarda estão informações sobre o histórico do livro, né? Pertencimento. Então, quando a gente olha um livro, é legal a gente olhar também encadernação, folhas de guarda, enfim, porque a gente pode descobrir informações. Ele tem, então, como eu falei, esse folho rendado aqui, né? Com a Nossa Senhora do Rosário, que a gente também não sabe quando isso foi. A gente sabe que isso não é original, com certeza não é do século XV, mas a gente não tem certeza de quando isso foi colocado, adicionado aí ao livro, né? E
É isso, então, o calendário dele. Deixa eu abrir aqui as miniaturas, rapidinho. Carimbo. Aqui os evangelistas, todos juntinhos. Esse livro é interessante porque ele tem vários personagens grotescos nas margens, né? Esse aqui é uma mulher montada numa espécie de leão, né? Vocês vão ver outros também nas outras iluminuras. Aqui é a Anunciação, aí vocês têm, tá vendo? Parece tem a tiara de papa, né? Tem o rosto e uma tiara papal e um corpo de animal, né? Então, a gente chama de rolerie, ou essas figuras grotescas, elas eram coisas comuns nas margens dos livros medievais, né? Como se fosse algo que faz parte da cultura, né? Podia conter ali uma crítica religiosa, uma crítica política, uma crítica social, ou era só uma forma de se divertir, né? De inverter o mundo. Então, essas imagens nas margens, elas são bem divertidas muitas vezes. E elas aparecem aqui nesse livro 22 com bastante frequência. Então, aqui a gente tem natividade, né? Não tem a visitação. Em alguns casos, nos livros, quando não tem uma imagem que seria ali típica do ciclo, pode ser que o fólio tenha sido retirado, né? No livro 16, por exemplo, isso aconteceu. O fólio da Epifania e da apresentação de Cristo no templo, esse fólio foi retirado do livro em algum momento, mas havia originalmente. Aqui, crucificação, então, o ofício da cruz. Aqui, o Pentecostes, o ofício do Espírito Santo. Aqui, Davi, a gente tem outra figura fantástica aqui, uma mulher, tá vendo? Metade mulher, metade, não sei, cavalo, né? Esse outro corpo aqui de animal. Aqui, litanias, a gente está passando por elas. Aqui, uma cena de enterro. Essa aqui é bem legal, ó. Olha o que está acontecendo aqui no cantinho. A alma do morto sendo disputada pelo anjinho e pelo diabinho, né? Então, a Idade Média, ela traz umas iconografias que são bem divertidas. E a gente tem, por último, uma imagem da Virgem com Cristo morto, ou Pietà. E aí, uma indicação legal desse livro é que a gente tem essa mulher ajoelhada aqui. Quem seria essa mulher? É algo que a gente precisa discutir, né? Talvez uma proprietária original do livro, não sei. Percebam que parece que tem um douradinho aqui, né? Tem alguma coisinha, algum dourado aqui, não sei se foi raspado, se foi pintado por cima, enfim. Então, esse livro aqui é um livro que pode ser que a gente tenha seja um pouco mais simples, entre muitas aspas, para investigar, porque pode ser que a gente tenha algumas indicações, né, de autoria aqui nessa, de autoria não, perdão, de propriedade aqui nessa imagem, né? Além da questão do Marquês de Pombal, né, de ter pertencido ao Marquês de Pombal, tá vendo? Na capa e na contracapa. Estou acabando. Meu tempo também. Tranquilo. Livro 23 é um livro curtinho, só de 82 folhos, não pertence à Real Biblioteca Portuguesa, né? Então, aqui a gente tem a indicação, né? Ele foi doado à biblioteca junto com a coleção Andrade Leite, em 1906. Antes tinha sido comprado de Joaquim da Silva Nazaré por R$150 mil. É legal que a gente tem até o valor, né? Uma encadernação em pergaminho moderno. Então, é um livro curtinho, de 82 folhos. Apesar disso, vocês veem que ele é bem completo, né? Calendário, Hora da Virgem, Hora da Cruz, Hora do Espírito Santo, o Ofício dos Mortos, ele é bem completinho. Então, ele tem todos os textos, né? Os ofícios curtinhos. E algumas, essa é bem legal, né? A Morte em Pé em um Sarcófago, vou mostrar para vocês. Essa iluminura é bem legal no Ofício dos Mortos. Livro 23, vamos lá. Então, Pentecostes, né? Mas ali está dizendo que isso aqui não faz parte do livro originalmente, foi encadernado aqui depois. Calendário do livro. Ó, o carimbo da Biblioteca Nacional. Também um livro simples, né? Vocês veem que quase não tem iluminação marginal, só em alguns folhos, aqui no caso na Oração Obsecrato. Então, a Anunciação. Vou diminuir aqui.
Anunciação. Aqui, crucificação. Essa imagem aqui. O que é essa imagem mesmo? Esqueci, gente, desculpa. Ah, também é um Pentecostes. Também é um Pentecostes. Parece que está um espaço bem diferente das outras, né? Também é um Pentecostes. Essa é bem legal, né? Davi e Golias. Isso aí está nos Salmos Penitenciais. Então, ao invés de ser um Davi penitente, é uma imagem, né, de Davi e Golias, quando Davi derrota Golias, né? E no Ofício dos Mortos, é a imagem mais legal desse livro, aqui. É a morte, né, uma caveirinha, enfim, como vocês quiserem chamar, saindo aí do seu túmulo. E aqui é memento, né? Memento significa lembre-se, né? Ou seja, lembre-se da morte, lembre-se que esse dia vai chegar para todo mundo, né? É um pouco essa ideia, dentro daquilo que eu falei para vocês, de que era comum ler o Ofício dos Mortos como forma de se preparar para a morte, né? Então, aqui está bem ligado a isso. Então, um livro mais curto. E, por fim, o livro 28, Uso de Roma, 117 folhos, né? Uma mancha de texto. Esse tem proveniência desconhecida, a gente não sabe de onde veio, como é que chegou na Biblioteca Nacional. Ele é de Bruges, entre 1450 e 1480. Um conteúdo bem completo também, calendário, né? Todos os ofícios que a gente viu. Mas ele só tem uma miniatura, que é a miniatura da ressurreição de Lázaro, já no fólio 101 verso. Então, rapidinho o 28 para vocês. Então, aqui a gente tem, né, foi comprado este precioso manuscrito. Então, aqui é uma carta que veio, né, falando sobre a proveniência, como é que ele foi comprado. Então, legal estar também digitalizado. Então, é um livro bem simples, né, um pergaminho bem escuro, só com os textos, como vocês estão vendo. Tem esse brasão aqui de propriedade. É algo que precisa ser investigado também, né, nas Horas da Cruz. Então, é um livro mais simples, né? Provavelmente é um livro que foi de confecção mais barata, vamos dizer assim. Deixa eu só achar a iluminura aqui da ressurreição de Lázaro. Tá mais para o final do livro. Tá bem apagada, né? Tá bem desbotada. E é isso, gente. É isso. Eu espero que... Muito obrigado, Maria Isabel. Excelente apresentação, como sempre, né, que eu já acompanho de um bom tempo. Então, realmente é um tema muito excitante, né, muito interessante para a história da arte sacra. Muito obrigada. Desculpa aí ter adiantado demais o tempo. Nada. Tudo como deve ser. Muito obrigado. Gostei muito da aula, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Agora, uma coisa eu vou falar, desculpa, não é uma implicância com o Alex, por favor. Mas pergunta, porque às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta e faz uma segunda conferência para fazer uma pergunta. É objetivamente. Então, quem pergunte, por favor. Sim, Dom Mauro, mas eu fiz objetivamente, eu não me estendi. Não, entendeu? mas eu quero dizer, não só aqui, o seminário é uma apresentação, é uma maneira de se apresentar em outros eventos, em congressos, etc. e tal. Então, e mesmo nesses eventos fora, não estou falando só daqui, às vezes, após uma conferência, as pessoas fazem uma segunda conferência para não perguntar nada, às vezes nem diz nada com muita coisa. Então, eu acho que nós temos que ter uma objetividade. Não estou implicando, não, Alex, por favor, mas eu acho que, às vezes, falta um pouco de objetividade nas perguntas e nos comentários. Não estou falando do seu, propriamente, estou falando no geral. No geral também, eu fui objetivo e perguntei
e ela respondeu rápido. Do mesmo jeito que eu perguntei rápido, ela respondeu rápido e respondeu a minha pergunta. Não há problema. Bem. Muito bem. Você tem mais alguma pergunta, Alex? Ou alguém tem alguma pergunta? Eu não. Eu tenho uma, Quem? eu tenho uma pergunta. Oi, Ari, pode falar, por favor. Maria Isabel, primeiro eu queria te dar os parabéns, tá? Excelente trabalho. Muito minucioso, sabe? Muito. A gente acompanha com uma satisfação muito grande, né? Eu queria saber o seguinte, lá no começo, quando você descreve as iluminuras, você dá as características, né, das funções que elas cumprem e diz que não eram ilustrações, mas boa parte daquelas características correspondem a características de ilustração. Eu queria saber por que não eram consideradas ilustrações. Então, porque quando a gente fala em ilustrações, talvez a ideia da ilustração pode ser que ela esteja sempre atrelada ao texto. Ela precisa do texto para fazer a sua significação. E a gente entende que essas iluminuras, elas não necessariamente precisam do texto para ter o seu significado compreendido. É claro que elas estão ali junto com o texto e elas fazem uma relação, mas não é uma relação de total dependência, né? Porque também essas cenas que a gente viu nos livros de Horus, elas são cenas que aparecem como iconografia em outros suportes, né? Então elas aparecem como telas, como afrescos, enfim, em outros meios, em outros suportes em que o texto não está ali junto, né? Então a gente fala que não é ilustração porque, né, eu entendo, né, que ilustração é algo que tem que estar atrelado ao texto necessariamente, né? É dependente, vamos dizer assim, é interdependente do texto. E as iluminuras, elas não são necessariamente dependentes do texto, apesar de elas terem uma relação muito forte, porque é isso, elas significam por conta própria, mesmo sem o texto, né? Principalmente nesse contexto de pouca alfabetização. Então, é por isso que a gente não coloca como ilustração, né? A gente coloca como iluminuras, vamos dizer assim. Outros especialistas também falam um pouco isso, né? O Jérôme Bachet, o Jean-Claude Schmitt, a America Reuters, alguns autores falam sobre essa diferença também. Ok, obrigado. Parabéns de novo, viu? Muito obrigado pela pergunta. Alguém mais? Eu, Joyce. Pois não, Joyce, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar a Maria Isabel. Muito boa a apresentação. E eu tenho uma dúvida aqui na questão das numerações dos livros. Por exemplo, eu vi da questão vem do 23, depois passa por 28. Esses, por exemplo, 24, 25, ele existe, por exemplo, foi perdido, por que ele faz essa intercalação de numeração? Foi mais por uma questão, provavelmente, de quando entrou na biblioteca, né? Porque eles não necessariamente foram registrados ou catalogados todos juntos, e é uma questão também lá da ordem da localização dentro do cofre, né? Então, esses outros números, 24, 25, são outros códices, outros documentos que estão também lá, que não são os livros de Horus, né? Não é que... porque a gente chama hoje de coleção, mas eles, na verdade, não são uma coleção no sentido de que todos entraram juntos, todos fizeram, né? Tirando os que eram da Real Biblioteca Portuguesa, que entraram na Biblioteca Nacional todos juntos, embora não tenham entrado na Biblioteca Portuguesa todos juntos, né? Entraram em momentos diferentes, mas eles não necessariamente foram registrados ou catalogados na ordem, né? E então por isso que esses números eles variam dentro dessa numeração, né? E tem também a questão da própria posição lá dentro do cofre, né? Eu nunca entrei no cofre, né? Mas talvez tenha alguma questão de, né? Esse fica melhor posicionado aqui e ali, então a gente vai, né? Por isso a gente vai dando a numeração, enfim. Mas essas outras numerações são de outros manuscritos, né? Outros documentos que estão lá dentro, que não são livros de Horus. Entendi. Obrigada. Nada. Olha, então, tendo em vista o horário da próxima aula, vamos respeitar o horário da professora Marli, teria alguns comentários a fazer, questão de
não que esteja complementando, Maria Isabel falou, alguns conceitos de breviário e saltério, são livros litúrgicos, então, tudo bem, foi bem abordado pela Maria Isabel. Uma coisa que temos que ter muito cuidado, que eu falo, chamo sempre a atenção para o senso crítico, não é só o que lê, tem que ter cuidado com o que lê também, não se pode acreditar em tudo que está escrito, tudo que é publicado, tem que ter sempre um pezinho atrás. E a questão dessa também, do que a Maria Isabel falou, de apresentar intervenções posteriores na obra, né? Tintas diferentes, até mesmo a iconografia, às vezes, pode complicar um pouco a obra. A questão de uma parte de um livro que foi encadernado erroneamente, como a visita dos magos, que não deveria ser a primeira página, e que, no entanto, foi. Então, eu acho que quem trabalha, nesse caso, o encadernado, faltou um pouquinho de conhecimento do encadernador. Eu acho que a pessoa tem que estar um pouquinho consciente no âmbito do seu trabalho, seja do restauro, seja da encadernação, diversos âmbitos de atuação. Eu acho que Maria Isabel, depois que acabar essa fase de doutorado, poderia pensar num curso. Eu gostaria muito que você fosse professora do nosso curso de pós-graduação em História da Arte Sacra, mas essa é uma questão que não depende só de mim, então vamos ver como é que fica isso. Mas que tal pensar num curso de extensão sobre livro de horas? Eu acho que é um tema riquíssimo, eu acho que pode ajudar muita gente. Acho que seria muito bom. Vamos pensar nisso? Podemos pensar? Eu gostaria muito, Dom Mauro. Então, agradeço muito. Com certeza vamos nos falando para pensar já para o ano que vem, se for possível. Isso. Eu teria muito gosto que você estivesse aqui. Passa os links, eu tenho interesse nesses links, todos os links que você referiu. Tenho interesse nesses links e gostaria só de lembrar que na próxima semana nós teremos a apresentação do Fernando Gonçalves e do Marcos Coutinho falando sobre azulejo hidráulico nas igrejas históricas daqui do centro do Rio de Janeiro. E vejamos que Maria Isabel está falando de uma questão de Idade Média, agora já temos século XIX, século XX. Então, é um tempo, é arte, mas em tempos distintos. É bom para a gente ver que a arte sacra ela perpassa vários séculos, né? Vários séculos, vários e depois também suportes, né? Várias suportes, exatamente. Né? Teremos uma palestra que vai falar exatamente sobre suporte. E você falando nisso, um dos comentários que eu gostaria de fazer mais aqui, a preparação do pergaminho, né? que é um suporte. Então, tudo isso é muito interessante, mas não vamos mais adiantar o tempo. Vamos deixar para o próximo encontro e respeitar, sobretudo, o horário da professora Marli. Tá bom? Tá certo. Um beijo, muito obrigado, mais uma vez agradecimento, e depois podemos ver aqui, deixa eu ver que tem os recados, cumprimentos aqui, Maria Isabel, mandar os links, a Joyce está pedindo para mandar os links. Vocês querem que eu mande por onde? Posso mandar por e-mail para o Dom Mauro disponibiliza? Pode ser assim ou prefere que eu mande de uma outra maneira? Pode ser assim, também pode ser depois quando eu disponibilizar o vídeo no YouTube, também pode ser. Aí eu coloco lá nos comentários, né? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Muito obrigada, Dom Mauro, obrigada a todos, bom dia a todos. Agradeço. Tchau. Tchau. Dom Maria Isabel. Oi. Como? Bom dia, Dom Mauro, Maria Isabel, obrigado a todos também. Obrigada, bom dia a todos. Tchau. Bom dia. Bom dia, tchau. Obrigada.